Boa tarde, bem-vindos a mais um Estudar Pode Ser Leve. Né? E hoje nós temos uma companhia maravilhosa, já vou chamar para conversar conosco sobre um tema muito interessante, que você que está aí do outro lado já passou, já viu alguém que passou, convive, então nós vamos ajudar você a conseguir perceber melhor. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Por que insistir? Por que tantas pessoas insistem? E para isso nós vamos ter uma especialista já. Mas por que foi escolhido esse tema? Por que nós resolvemos falar sobre relacionamento tóxico? Porque nós estamos tocando no Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele surgiu, é uma campanha da violência contra a mulher. Ele faz referência à Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Esse ano está fazendo 16 anos. Mas a violência que nós vamos tratar hoje não é só contra a mulher, é nos relacionamentos. E vamos entender também que violência não se trata apenas de agressão física, né? Nós vamos falar dos outros tipos de violência. Então, para que a gente possa aprofundar nesse assunto, nós vamos chamar aqui a psicóloga Luciana de Carvalho Nogueira Albuquerque. Ela vai nos dar uma aula sobre o assunto. Pode ficar à vontade, Luciana. E vocês aproveitem, tirem suas dúvidas, perguntem, conversem, que esse é o nosso momento. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Carol. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Luciana, sou psicóloga há 16 anos, 17 anos, né? Trabalho na abordagem cognitivo-comportamental. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Trabalho com terapia de casal, adolescente, né? E esse tema, né, de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, tem sido cada vez mais frequente, mais comum, mais disseminado, principalmente depois da pandemia, né? Tem sido um assunto muito em vogue. E, para mim, está sendo um prazer enorme. Foi um prazer receber esse convite. Está sendo um prazer enorme compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com vocês. Bom, quando se fala em relacionamento tóxico, né, é importante que a gente tenha, a princípio, uma referência do que seria o relacionamento normal, né? Relacionamento tóxico, relacionamento normal, relacionamento abusivo, cada um tem a sua dimensão, cada um tem as suas características. Então, o que são? Como identificar um relacionamento tóxico? Quais são as características de um relacionamento tóxico? E para a gente conseguir pensar e entender um pouquinho, é preciso a gente ter essa referência do que é um relacionamento normal, do que é um relacionamento saudável, digamos assim, né? Então, é preciso a gente entender que todo relacionamento interpessoal, e o que é relacionamento interpessoal? É o relacionamento, é a nossa interação com outras pessoas, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito de trabalho. Então, esses relacionamentos sociais, a partir do momento que há interações, diferenças de personalidade, de ideia, é normal que haja conflitos, né? É normal que existam conflitos, como a gente está vendo aqui no painel, né? As características de um relacionamento saudável. Existem os conflitos normais, oriundos das diferentes personalidades, né? Da forma de pensar de cada um, da cultura familiar de cada um. Então, toda interação é passível de um conflito. Mas aí o que acontece? Existe a eficácia de negociação e resolução de problemas e conflitos. A gente consegue negociar, a gente consegue conversar, a gente respeita o ponto de vista do outro, né? Mesmo havendo divergências e que dali saia algum tipo de conflito, mas nós temos recursos comportamentais, emocionais, que nos permitem resolver a situação, né? De uma forma saudável, e aí, vida que segue. Além disso, nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos saudáveis, existe o predomínio do bem-estar e da cumplicidade, né? A gente se sente bem, predominantemente, apesar de qualquer tipo de conflito ou divergência. Nos relacionamentos saudáveis, a gente se sente bem na presença de alguém, a gente se sente bem ao compartilhar parte da nossa vida com outra pessoa, né, independente do ambiente que nós estivermos. E isso também é uma característica de relacionamento saudável e é baseado em troca.
lá nas nossas experiências, a gente sempre coloca que todo relacionamento é uma troca, independente da natureza do relacionamento. Se eu me relaciono com alguém, existe uma troca. Existe uma troca no caráter social, existe uma troca no caráter profissional. Você não trabalharia, por exemplo, para alguém que não te paga, né? Porque existe essa troca. E vice-versa. Você não pagaria uma pessoa que não está trabalhando para você. Então, colocando as coisas nesse viés para entender, assim acontece na nossa vida afetiva. Todo relacionamento é uma troca. Se eu dou alguma coisa, eu quero receber em troca. Se eu dou atenção, eu quero atenção. Se eu compreendo, eu quero compreensão. Se eu sou empática, eu quero empatia também. E a partir do momento que não existe essa troca, a gente já pode pensar em um relacionamento tóxico, ou pelo menos pensar que tem uma coisa ali que não está bacana, né, naquele relacionamento. E aí a gente entra, né, no relacionamento tóxico, que é basicamente caracterizado por conflitos constantes. Então, qualquer coisa se transforma em uma confusão, em uma discussão, em uma briga, em um mal-estar, né? Então, são conflitos constantes, até mesmo oriundos de situações diárias e teoricamente, aparentemente, sem tanta relevância assim, que justifique tanto conflito. A inexistência de negociação e ineficácia na solução de problemas, né? Então, não existe negociação, vira aquele embate, aquela competição, né? Então, a gente não conversa, a gente não negocia, eu tento impor a minha percepção das coisas e a outra pessoa tenta impor também. E aí a gente entra numa espécie de disputa ou de competição, zero negociação, muito menos habilidade em resolver problemas e conflitos. A maior parte do tempo no relacionamento tóxico é mais desgastante do que agradável, né? Mais desgastante do que agradável na maior parte do tempo. Ou seja, eu estou a maior parte do tempo nesse relacionamento, seja no ambiente de trabalho, seja na minha relação afetiva, no meu casamento, no meu namoro, na minha família. Então, eu estou tensa a maioria das vezes, eu estou ansiosa, eu tenho medo, eu estou preocupada ou eu estou triste, né? Então, as minhas emoções, elas estão predominantemente negativas no que diz respeito ao relacionamento. Da mesma forma, quando eu me afasto daquela situação mais tóxica, eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve, eu consigo sorrir, eu consigo ser eu mesma. E aí, a partir disso, a gente pode pensar, tem uma coisa errada no meu relacionamento. Por que eu me sinto melhor quando eu estou fora, né, desse ambiente do que quando eu estou dentro? Por que ele é predominantemente conflituoso, né, ou angustiante para mim? E, por fim, existe a perda ou prejuízo na autonomia de uma das partes, né? Então, eu passo a viver em função de um determinado relacionamento ou de um determinado ambiente, e a minha autonomia, a minha personalidade, né, a minha forma de lidar com as situações no dia a dia, elas passam a sofrer algum tipo de prejuízo. E aí a gente pode pensar também em um relacionamento tóxico. Luciana, você está falando de todos os aspectos? Não. Cada relacionamento, né, tanto o relacionamento profissional, familiar, afetivo, ele tem as suas nuances. Cada tipo de relacionamento é caracterizado pelas suas nuances. Então, existem sinais que são muito sutis, é preciso a gente estar atento a determinadas características, mas essas aqui são algumas das que são mais evidentes e das que são mais comuns nesse tipo de relacionamento. Pronto. Como identificar um relacionamento tóxico? Né? Então, estou vivendo um relacionamento, seja familiar, como eu falei para vocês, porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, geralmente existe uma tendência a gente pensar e atribuir esse tipo de relacionamento apenas nos relacionamentos afetivos, né? Namoro, casamento, e não. Relacionamento tóxico ele pode acontecer em qualquer ambiente,
em que eu tenha que conviver e interagir com outras pessoas. Eu posso ter um relacionamento, um ambiente tóxico no meu trabalho. Aqueles colegas de trabalho, sabe, que estão sempre apontando defeito, que estão sempre criticando. Então, é característica de relacionamento tóxico. Então, qualquer âmbito em que eu tenha que interagir com as pessoas, ali pode existir um relacionamento tóxico. Tá? Então, como identificar um relacionamento tóxico? É aquele relacionamento que ele é predominantemente caracterizado pela presença de ansiedade, raiva, tristeza persistentes, como eu falei para vocês agora há pouco. Né? Eu penso no relacionamento, eu já fico triste, ansiosa, né? Eu sinto raiva frequentemente, então me incomoda de alguma forma, eu experimento algum tipo de desconforto. Existe esse declínio da autoestima. Né? Eu passo a me sentir inferior, né? Incapaz, impotente diante de uma determinada situação. Não consigo me posicionar, não consigo me expressar, não consigo me colocar, não consigo defender os meus pontos de vista. Né? Então, a minha autoestima, a minha forma de me perceber, de perceber o mundo, ela sofre um declínio, ela sofre um prejuízo. O uso da sedução. Geralmente, a pessoa que é tóxica, ela é uma pessoa sedutora, ela te aborda de uma forma a conquistar você para conseguir aquilo que ela quer. Então, ela te enche de elogios, ela te coloca lá em cima, ela vem toda melosa para você, e ali, quando você ganha, né, quando ela ganha a tua confiança, aí ela parte para esse ataque, né, que é esse bombardeio da autoestima. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre as fases do relacionamento tóxico. Mas, assim, o uso da sedução é muito frequente na pessoa abusiva, né, na pessoa tóxica, no caso, não é nem abusiva, tóxica. E na abusiva também. Existe a presença de ciúme, controle, tentativa de mudar o jeito do outro, né? E aí, muitas vezes, existe essa confusão. É tóxico ou é abusivo? É muito comum isso. Como saber que o meu relacionamento é tóxico ou é abusivo? Né? A diferença está basicamente na intensidade, na forma como as coisas são conduzidas. No relacionamento tóxico, por exemplo, essa questão do ciúme, do controle, ela é mais velada, ela é mais sutil, ela se dá mais na forma, como a gente falou agora, de seduzir, né? Dessa forma mais sedutora, dessa forma mais sublime, que eu nem percebo que é ciúme. Eu nem percebo, muitas vezes, que é controle. Sabe aquela pergunta? Tipo, tá aí esse teu amigo, né? Ou e essa tua amiga, né? Por que essa amizade? Não, ou então, não vou com a cara do nada, sabe? Assim, não vou com a cara da tua amiga, não vou com a cara do teu amigo. Então, assim, não é uma coisa tipo, eu vou proibir vocês de falar, porque eu não posso proibir. Mas eu vou dando pequenos sinais com a intenção de te causar algum tipo de desconforto. Certo? E, a partir daí, eu começo a processar essas informações de uma forma emocional, que, tipo, não estou agradando o outro, então eu vou mudar o meu jeito de me relacionar com as pessoas. A questão da tentativa de controle. Né? E aí, para onde é que você vai? Mas você disse que ia ficar em casa hoje, por que resolveu sair? Mas tu não já viu teus amigos na semana passada? Para que hoje de novo? Vocês têm que pensar que você fosse ficar comigo. Né? Então, vem aquela coisa, eu não te proíbo de ir, mas eu dou sinais de que eu não estou gostando daquilo. E isso é uma tentativa de controle. E a tentativa de mudar o jeito do outro. Né? Então, assim, não gostei dessa roupa, teu cabelo não ficou bacana, né? Não gosto quando você faz isso, ou quando você age assim e tenta controlar o teu comportamento e as tuas roupas. Então, eu não te proíbo de fazer, mas eu dou esses sinais. Então, mudar o jeito do outro. Né? Acontece muito quando uma pessoa mais tóxica, mais insegura, por exemplo, ela se relaciona com alguém que é mais extrovertido, que é mais dada, né? Então, daqui a pouco começa, mas é porque você, quando fala com todo mundo, você é assim com todo mundo, né? Você fala demais, e, enfim, você é alegre demais. E aí isso termina lançando essa informação de que o seu jeito de ser não é bacana. As pessoas tóxicas, elas geralmente elas vêm de
de uma realidade ou de uma experiência que foi traumática para elas. Ou elas vêm de um ambiente familiar tóxico, ou elas sofreram bullying, ou elas já passaram por alguma espécie de trauma, né? E como isso não foi resolvido, eu projeto isso nas minhas relações. Eu tendo sempre o relacionamento afetivo, ele é um dos espaços na vida da gente em que a gente projeta muito a nossa vida. O que acontece comigo é com quem eu compartilho as minhas emoções, as minhas experiências, e eu termino levando essa toxicidade não trabalhada, não elaborada, para os meus relacionamentos. E projeto isso nas outras pessoas, nas pessoas com as quais eu me relaciono. É um relacionamento onde existe o excesso de críticas, sarcasmo, competitividade, como eu falei para vocês anteriormente. Como a gente não tem habilidade de diálogo, a pessoa tóxica ela não tem essa habilidade de dialogar, de falar, de negociar, então ela compete. Eu quero colocar a minha percepção acima da sua. E aí o relacionamento ele é predominantemente competitivo, em uma linguagem mais sarcástica, crítica. Existe o estresse constante. Tudo é um estresse. Vai ter uma reunião de trabalho, é um estresse porque tem pessoas tóxicas lá. Vamos planejar uma viagem, uma festa, um happy hour, uma saída com os amigos, é um estresse, porque já começa aquela tentativa de controle, né? Ou muitas vezes, no relacionamento, a pessoa que é tóxica, ela tem um padrão de funcionamento bem interessante. Como eu falei para vocês, sempre reforçando, né, para que a gente aprenda realmente a identificar, internalize alguns sinais. Sabe aquela pessoa que para onde você vai com ela, ela está sempre de cara fechada, vai para uma festa de família, sai com os teus amigos, ela está sempre com a cara fechada, né, com a cara enfiada no celular ali, ela não interage com os teus amigos, não interage com os teus familiares, né, está sempre ali fechada, com a cara ruim. Alerta, sinal de alerta para relacionamento tóxico. Ela quer que você entenda que ela não está gostando daquilo ali, tá? Que não é aquilo ali que ela quer, e você vai ter que dar um jeitinho, né, de organizar, de administrar essa situação para provocar um conforto, para causar o conforto que ela está buscando. Então, é uma mensagenzinha sublime de que, ó, muda isso aqui, que eu não estou gostando. Existe a ausência de privacidade, de apoio e de reciprocidade. Então, eu tenho que saber com quem você está falando, o que foi que você falou com fulano de tal, o que era que a fulano de tal queria contigo, né? A falta de apoio é aquela pessoa que ela não te apoia nas tuas decisões, ela não te incentiva, ela não te estimula, né? E a falta de reciprocidade. Viva para mim. Então, o importante sou eu. E quando você precisa dela, ela não está lá. Mas demanda de você atenção. Como eu falei, são pessoas muito sedutoras, né? São pessoas muito que precisam muito de você e demandam muito de você, mas elas não dão isso em troca. E aí, como a gente falou anteriormente, todo relacionamento é uma troca. Se não há essa troca, esse relacionamento está desnivelado. Apoio unilateral. Você tem que estar aqui para mim para tudo, mas eu nunca estou lá para você. Então, vamos sair com os meus amigos? Maravilha. Vamos sair com os seus amigos? Não. Vamos para um evento da minha família? Perfeito. Vamos para um evento da sua família? Já vai dar um BO. Né? Então, eu tenho os meus projetos de vida. Eu queria que você me apoiasse, me estimulasse, me ajudasse, mas você tem os seus projetos de vida, você não vai contar com o meu apoio. Não apoio, não estou lá para você. E muitas vezes eu até saboto. É uma oportunidade de emprego, né? É uma melhora em algum aspecto da sua vida. Não. Comigo você não tem, né? De mim você não tem esse apoio. Então, vem esse apoio unilateral. E vitimização e dependência. Gente, vitimização e dependência é, assim, o traço de personalidade da pessoa que é tóxica. Eu sou sempre a vítima, você é sempre o algoz. Né? Eu estou sempre na situação de coitada, você não me entende, né? Tudo sou eu, tudo é comigo. Então, é a vítima da situação. Reconhecer erros, jamais.
a culpa é sempre sua e eu sou sempre a vítima. E a dependência. Eu dependo de você para tudo, eu preciso de você para tudo. Né? Se você chegar, hoje eu vou sair com os meus amigos, por exemplo, vou assistir futebol com meus amigos. Mas eu queria tanto que você viesse para ficar comigo hoje, porque eu não estou bem. Né? Então, eu dependo de você para tudo. Até para as pequenas coisas. Precise resolver uma coisa no banco, vamos lá comigo. Entendeu? Preciso sair para resolver, vou ao médico, vou fazer alguma coisa, eu preciso que você vá comigo. Então, assim, eu dependo de você para tudo. Tá? Inclusive emocionalmente. Eu não tenho recursos para lidar com as minhas emoções ou com as minhas frustrações. Eu preciso de você, ou eu quero que você esteja aqui para mim. Então, essas são características bem marcantes de relacionamentos tóxicos. Ok? Passando um pouquinho, os relacionamentos tóxicos, eles acontecem, eles também têm fases. Todo relacionamento tem fase. Né? Se a gente for ver a vida afetiva da gente, ela tem a fase do namoro, da conquista, da paquera, daqui a pouco a gente fica, daqui a pouco fica de novo, né? Dali surge um climazinho melhor, tem um namoro e assim vai. Né? E os relacionamentos, todo relacionamento tem essa fase. Relacionamento é como se fosse a vida da gente, é uma parte da vida da gente. E assim como a gente passa da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a vida da adolescência, juventude, e assim vai, os relacionamentos também amadurecem. E os relacionamentos tóxicos, eles também têm fases. Né? Eles também são bem caracterizados por esse ciclozinho, né, de três situaçõezinhas que eles vão se repetindo. Né? Você fica naquele relacionamento, naquele looping, né, sem fim, porque essas fases elas vão se repetindo sempre. A primeira delas, por exemplo, é a idealização, que é a fase do pedestal e da conquista. Então, você é tudo, você é maravilhosa ou maravilhoso, você é tudo que eu queria. Então, é a conquista, é a coisa do, né, te colocar para cima, do te valorizar, do mostrar para os amigos, desfilar com você como se você fosse um troféu que a pessoa está muito orgulhosa de ter ali, muito feliz. É fantástico isso. Essa fase, ela geralmente pode durar aí de meses até anos, ou seja, o tempo suficiente para se ganhar a confiança de alguém, conquistar a confiança de alguém, e é tudo muito lindo. Você tem o apoio incondicional, os momentos são maravilhosos, qualquer coisa se transforma numa festa, é super agradável, é super tranquilo. Né? Isso acontece também na família, acontece no trabalho. Né? Pais, por exemplo, a gente fala da toxicidade familiar, ou parental, no caso. Então, nós temos pais também que, como às vezes acontece, claro, de você ter um conflito conjugal, toda convivência é passível disso, como a gente viu, e às vezes o casal não tem essa habilidade de resolver as coisas, de negociar, e aí um deles projeta isso, essa frustração nos filhos. E aí vem a cobrança, vem as comparações, vem o projetar nos filhos a responsabilidade pelo meu bem-estar, vem a chantagem emocional, vem. Então, do mesmo jeito que acontece em um relacionamento afetivo, também acontece no relacionamento familiar. Né? No ambiente de trabalho, sabe aquele colega que quando você está ali no começo, você chega, né, num ambiente novo de trabalho, meu Deus, é maravilhosa, competente, atenciosa, aquela pessoa que tudo que você faz vem um elogio. Né? Então, ali é a fase da idealização e da conquista. Né? Tudo que você faz é fantástico, tudo que você faz é maravilhoso. E aí, quando essa confiança, essa segurança, ela acontece,
o que é normal, gente, só um parêntese, assim, todo relacionamento, principalmente os relacionamentos afetivos, eles têm um tipo de, têm uma certa dependência, é necessário, tá? Essa dependência, esse precisar do outro, isso é justamente o que diferencia os relacionamentos afetivos de qualquer outro relacionamento. Então, vamos ter cuidado com as falas que geralmente quando a gente busca uma ajuda, as pessoas falam muito, mas você tem que ser independente dele ou dela. Existe uma diferença entre independência e autonomia, claro que nós temos que ter, mas todo relacionamento tem um pouco dessa dependência, claro, dentro de uma situação, de um contexto saudável, né? Então, eu preciso de você, claro que eu preciso de você para alguma coisa. Você você é diferente na minha vida, é diferente de outras pessoas, tá? Mas quando isso excede essa dependência, essa normalidade da dependência que precisa existir dentro de um relacionamento, aí sim a gente já pode falar de um contexto mais patológico, de um contexto mais fora da normalidade do que é saudável, emocionalmente saudável. Então, voltando um pouquinho, nós temos essa fase da idealização. Tudo é perfeito, tudo é lindo, e aí eu conquisto você. Né? Ganho a tua confiança, ganho a sua parceria, ganho a sua admiração. A gente passa a estabelecer aqui uma relação, né, em que estamos aqui vivendo um para o outro. Depois que eu ganho você, eu venho para a fase da desvalorização. Essa fase ela é bem desgastante e perigosa, né? Justamente por ela ainda estar assim intermediária, ou seja, é quando começam a surgir os traços da toxicidade do relacionamento. É quando começa a acontecer o superdimensionamento dos seus defeitos, né? Uma coisa, defeitos todo mundo tem, mas assim, antes eu lidava de boa com esse teu defeito, eu achava até bonito. Mas agora não, ele é insuportável. E eu superdimensiono isso, eu resumo você aos seus defeitos. Da mesma forma que acontece a desqualificação das suas qualidades. Então, eu começo a exaltar aquilo que ou que você não tem de bom, ou que eu quero que você acredite que não seja bom em você. Superdimensiono isso. E as suas qualidades, elas são simplesmente desconsideradas ou desvalorizadas, elas passam a não existir. E aí é justamente nessa fase que a gente precisa ter esse cuidado de identificar, olha, está começando a surgir um mal-estar aqui. Uma coisa que antes não era problema, agora é. Situações que a gente vivenciava de boa, saíamos com os amigos, com família, com tudo, e não tinha problema, era tranquilo, né? Agora não, já sempre tem um conflito, não gosta do fulano, né? Não quer ir, fica com a cara fechada. O jeito que eu me vestia, o meu jeito de ser, que antes era ótimo, foi o que chamou a atenção nele ou nela, era o jeito que eu era, e agora já incomoda. Então, o que está acontecendo aqui? Por que antes as coisas eram boas e agora elas estão se tornando ruins? Outra coisa, por que nada que tem de bom em mim, ou nada de bom que eu faça, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente corresponder, por mais que eu me coloque à disposição, né, nada é bom o suficiente? Ou simplesmente é desconsiderado. O que está acontecendo aqui? O que está pegando? Né? Então, nesse momento em que começam a surgir esses desconfortos em relação a situações que antes elas eram normais ou até agradáveis, já é um sinal de alerta. Então, essa situação aqui intermediária, essa fase da desvalorização, da desqualificação, é o primeiro sinal de alerta. É aí que você precisa ter esse cuidado, né, de rever, de reavaliar
Ok, então voltamos. Bom, então, como eu estava falando, essa parte do descarte é a parte mais dolorosa. É a terceira e última fase do ciclo, né, da fase do relacionamento tóxico, que você é destruída, né, porque é quando você é abandonada, né, é quando você é negligenciada, ou quando a pessoa, quando eu falo você, gente, eu não estou falando especificamente das mulheres, eu estou falando da parte, né, da pessoa que se relaciona com alguém tóxico. Então, é quando a pessoa é abandonada, negligenciada, é quando tudo é mais importante do que você. Você é sempre culpada, é caracterizada por atribuição de culpas, né, de desgastes, tudo é culpa sua, tudo é responsabilidade sua. Então, é uma fase extremamente desgastante. E que quando você não consegue observar, quando você não consegue entender e perceber o que está acontecendo nessa fase da desvalorização, que é a fase intermediária, quando você chega na fase do descarte, você já está totalmente impossibilitada de perceber qualquer coisa e até mesmo de reagir, né, de tomar decisões, de se posicionar. É aquela história que você chega, gente, eu não estou feliz, eu não estou bem, mas eu não consigo sair. Eu sei que meu relacionamento não está me fazendo bem. Você já passa a aceitar determinadas coisas que antes você não aceitava, a se submeter a determinadas situações, né? a corresponder à tentativa de controle. E isso é muito complicado, porque quando você chega nessa fase, você já está impotente. Né? E quando a gente se sente impotente, a gente está em um relacionamento, e principalmente quando esse relacionamento, ali tem alguém dizendo que não está ouvindo nada. Foi, né? Pronto. Então, desculpa, gente, porque eu vi ali. Então, nessa fase você já não tem força para reagir. E, geralmente, essa fase ela já acontece quando você já está em um relacionamento mais longo. Muitas vezes isso vai acontecer lá no casamento, né? Você já tem um envolvimento, já tem o mesmo ciclo de amizades, a sua vida já está fundida com a vida de outra pessoa, então os seus amigos já são os amigos dele ou dela, as suas relações familiares já são relações com os familiares dele ou dela. Então, a sua vida já está totalmente misturada com a vida da outra pessoa. E mesmo que você entenda que não está bem, não está bom, mas você não consegue sair. E aí, isso é o que caracteriza essa parte do descarte, porque quando você já está totalmente submisso, ou entregue, ou submisso, ou dominado, digamos assim, vem o descarte, né? Vem o não querer mais, vem a outra pessoa submeter você a situações degradantes, a situações em que você vivencia vários lutos um atrás do outro, várias perdas, a perda da cumplicidade, a perda da parceria, a perda da presença física. Então, a pessoa prefere estar num outro ambiente, com outras pessoas, a estar com você. Você é o segundo ou o terceiro plano. Ou seja, você é literalmente descartada, né? E aí, depois disso, gente, é só ladeira abaixo. Chega um ponto em que, em algumas situações, depois de repente uma terapia, depois de você conversar com alguém de confiança que consiga mostrar para você o que está acontecendo, você consegue reagir. E aí você chega e diz, olha, não dá mais. Aí a pessoa que é tóxica, ela vai fazer o quê? Não, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. E aí a gente faz aquela reformulação, volta tudo para o começo. Tá? Por isso que eu falei para vocês que, às vezes, o relacionamento ele fica no looping, ele vai só repetindo essas fases, esse ciclo. Né? Então, quando você reage um pouquinho, aí a pessoa melhora ali algumas semanas, só o tempo de você
baixar, né, baixar a guarda de novo, e aí começa de novo, mesmo ciclo. Né? E cada vez que esse ciclo se repete, vai passando o tempo, e você vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais impotente. Então, gente, é importante, né, que vocês estejam, que nós estejamos atentos. Isso serve para homens e mulheres, tá? Quando a gente fala de relacionamento tóxico, vocês não têm noção de como existem mulheres tóxicas no relacionamento também. Na verdade, quando a gente fala de relacionamento tóxico, por incrível que pareça, as mulheres são mais tóxicas do que os homens. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, que é o relacionamento tóxico em uma proporção mais violenta, mais agressiva, mais controladora em termos de proibição, né? Enfim, aí a gente já fala mais do comportamento masculino, né? Até porque isso tem muito a ver também com a questão cultural. Né? A questão cultural coloca naturalmente as mulheres em uma posição de mais fragilidade. E aí, quando o relacionamento evolui para uma parte, para esse aspecto mais abusivo, né? À toa que tem os dados aí que mostram que agressão, né? Agressão doméstica, feminicídio, mais de 80% dos casos de agressão física ou de feminicídio estão relacionados a ex-parceiros, no caso dos homens. Né? Então, mas o relacionamento tóxico, ele é bem característico em mulheres também. Na verdade, como eu falei para vocês, proporcionalmente, as mulheres são mais tóxicas do que os homens em relacionamentos. Não abusivas, mas mais tóxicas. E aí, o que fazer? Gente, ok, me percebi que estou em um relacionamento tóxico, e agora o que eu vou fazer? Primeiramente, é preciso você voltar um olhar para você. É preciso entender como o relacionamento afeta o seu funcionamento. Como é que esse relacionamento está me impactando? Né? Que prejuízos ele está trazendo para o meu funcionamento social, familiar, no meu trabalho? Ok? Vamos lá, só um minutinho. Só antes da Luciana ir para as definições do que fazer, né, gostaria de agradecer a participação, tá? A Latônia, ela entrou um pouquinho atrasada e disse: comecei a assistir agora, já estou gostando muito. Vai ficar gravada? Preciso que mais mulheres vejam. Vai ficar gravado sim, meu amor, e você difunda. São informações importantes, né? Quando a gente percebe que pessoas do nosso ciclo de amizade, pessoas da nossa família, precisam ouvir isso que nós estamos ouvindo, nada mais justo do que a gente passar adiante, né? E da forma que a Luciana tem falado, com tanta leveza, com tanta sutileza, é uma maravilha de ouvir. Eu estava aqui no estúdio, ali atrás das câmeras, e de vez em quando eu concordo com a cabeça, porque eu penso que em algum nível, ou na juventude e adolescência, todos nós, ou no trabalho, ou na família, vivemos ou convivemos com relações tóxicas. Então, a gente acaba se identificando com alguns exemplos e assim, nossa, realmente eu passei por isso, eu ouvi isso de uma outra pessoa e isso me afetou. Né? E ouvir uma profissional falar com excelência, a gente consegue perceber, identificar e muitas vezes está melhorando isso. Né? A Lívia Raquel disse: psicóloga Luciana maravilhosa, abraços, amiga, está acompanhando aqui, tá bom? E a gente ainda tem aí alguns minutinhos para estar ouvindo a Luciana, mas para dizer que nós estamos realmente encantados, viu, com a sua capacidade de falar de forma tão leve de um tema que é tão difícil de ser abordado. Obrigada. Gente, muito obrigada. Vocês não têm noção, como profissional, como mulher, como eu fico feliz em ter um feedback, né, esse feedback positivo, e saber que um pouco da experiência, um pouco do que a gente vivencia, um pouco do que a gente estuda, um pouco do que a gente vê na vida profissional da gente, pode ajudar de alguma forma. Muito obrigada pela participação e pelo feedback de todos. Obrigada, Carol. Então, continuando, é preciso você entender
parar um pouquinho, observar, poxa, se eu estou nesse ambiente, se eu estou nesse relacionamento, se eu estou nesse trabalho, né, se eu convivo com esse parente e que constantemente eu estou mal, está afetando o meu funcionamento, tem uma coisa errada. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, procure um tratamento psicológico, né, ou qualquer grupo de apoio. Pode ser a tua igreja, pode ser um psicólogo, pode ser a tua coordenadora na escola, tá? Pode ser uma pessoa de confiança. Não vá também, não busque opiniões, busque ajuda. Quando você compartilha coisas tão íntimas da sua vida com pessoas que não têm um conhecimento mais maduro, que não têm uma vivência, que não têm uma certa experiência, você nem sempre está buscando ajuda, você está buscando opiniões, e opiniões muitas vezes não ajudam. Como eu falei para vocês, às vezes a gente vai falar com uma amiga e a amiga diz, mulher, separa. Né? Como se fosse tão fácil, simplesmente pegar uma parte da vida da gente e jogar para cima. E não é bem assim. Então, procure pessoas de confiança, pessoas que vão saber usar a sua informação a seu favor e não apenas para te dar conselhos que não servem para você, que podem até servir para ela, né, para a pessoa, mas não servem para você. Então, procure um grupo de apoio, a tua igreja, a tua escola, né, um parente que você conheça, a ajuda de um profissional, para entender melhor o que fazer e como lidar com as circunstâncias. A terapia, ela ajuda muito você, porque a terapia, ela vai ajudar você a desenvolver habilidades, a construir recursos para lidar com determinadas situações. Nem tudo se resolve com remédio, nem tudo se resolve com tomadas de decisões bruscas, né, impulsivas. E a terapia, ela vai ajudar você a pensar a situação no outro viés, a fazer um autorresgate, ajudar você a se sentir seguro ou segura de tomar a decisão certa, tá? Mas com uma percepção, com uma visão realista da situação e não baseada em achismos ou em opiniões. Então, a terapia ajuda você a aprender a respeitar as suas emoções, porque quando a gente está em um relacionamento tóxico, a primeira coisa que some é a nossa capacidade de respeitar as nossas emoções. A gente tende a respeitar as emoções do outro, as demandas do outro, né? O outro é que existe, eu deixo de existir no relacionamento tóxico. Então, assim, a terapia, não tem remédio que traga isso de volta. Qual o remédio que a gente toma para resgatar a autoestima? Não tem. Então, a terapia, né, uma pessoa da sua confiança, mas a ajuda de um profissional é sempre bem válida, porque é uma visão imparcial e uma visão profissional. É uma pessoa que estudou. Ela estudou para entender as emoções, ela estudou para ajudar você a lidar com essas emoções, a perceber as situações e saber como agir. Então, a ajuda de um profissional é muito importante e muito válida, tá? Manter ou resgatar o contato com as pessoas de sua confiança. A gente, no relacionamento tóxico, como eu falei para vocês, a gente tende a ir, né, saindo de relacionamentos e a gente vai saindo das nossas amizades, a nossa vida passa a ser a vida do outro. E a partir do momento que você se percebe nesse contexto, é importante que você trabalhe o autorresgate e o resgate daquilo que você deixou, né, partir para viver esse relacionamento. Então, é importante manter ou resgatar o contato com as pessoas de sua confiança. Elas podem ajudar você a ver o que você não consegue, justamente por estar envolvido emocionalmente na situação. E como se chega em uma fase mais desgastada do relacionamento, você não tem força, você fica impotente, você não consegue, muitas vezes, agir sozinha. E aí vem aquela pessoa que vai te ajudar de alguma forma, principalmente se essa pessoa for um profissional. Ok? Bom, vamos abrir aqui para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Voltei.
Temos algumas perguntas baseado, né, em tudo que foi dito e em algumas dúvidas, né, dos alunos que vêm acompanhando. Você falou, eu queria que você explicasse rapidamente, novamente, se o relacionamento tóxico, ele existe só dentro do relacionamento amoroso ou ele pode existir em outras relações? Então, como a gente falou anteriormente, qualquer ambiente, qualquer contexto em que eu esteja interagindo com outras pessoas, dali pode haver um relacionamento tóxico, né? O meu chefe pode ser tóxico, a meu colega de trabalho pode ser tóxico, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha tia, qualquer pessoa com quem, amigas tóxicas, gente, vocês não têm noção de como é comum amizade tóxica. Sabe, aquela amiga ou aquele amigo que ela compete com você, né? Que o bem-estar dela depende do seu mal-estar. Então, não só está restrito a relacionamentos afetivos. Qualquer ambiente é passível de ter ali uma pessoa tóxica com quem você se relaciona. Pronto, interessante. E a partir daí, eu percebi que eu estou vivenciando um relacionamento tóxico, mas eu não tenho como me afastar da pessoa, porque é um parente, é uma pessoa que mora dentro da minha casa. Como é que eu devo agir para minimizar, né, esse mal que a atitude do outro pode causar em mim? Pronto. Aquilo que a gente falou anteriormente, no slide anterior, inclusive, posso voltar aqui para a gente ver? Né? Então, buscar um atendimento, uma ajuda de uma pessoa experiente, de uma pessoa de confiança, de uma pessoa que você perceba que aquela pessoa tem como te ajudar, e se ela não puder te ajudar, ela pelo menos vai saber te direcionar para quem possa, né? Trabalhar o autorresgate, né, resgatar aquelas coisas que você deixou ir, e principalmente, gente, não tenham medo, sabe? Não tenham medo ninguém tem o direito de impedir você de querer viver a sua vida de uma forma leve, de uma forma boa, de uma forma que você fique feliz. Então, trabalhar esses medos, né, o medo de sair, e o que vai acontecer comigo se eu terminar com esse relacionamento, né, como é que eu vou lidar com isso? Quanto à questão, e se a pessoa é da minha família? E eu não posso sair de casa, não posso botar a pessoa para fora de casa. Como trabalhar isso, que na verdade é a pergunta, né? Mais uma vez, a gente sofre muito quando a gente quer mudar o outro, quando a gente projeta no ambiente ou na pessoa a mudança que eu preciso que ela tenha para me fazer bem. E eu preciso buscar uma situação que me ajude a me blindar. Eu preciso me blindar dessa pessoa. Eu preciso desenvolver estratégias e construir recursos emocionais para que eu possa lidar com esse ambiente até que eu consiga sair dele de alguma forma. Mas até lá, eu não posso projetar o meu bem-estar na mudança da pessoa, que ela não tem interesse nenhum em mudar. Quem tem interesse em saber lidar com a situação sou eu. Então, vamos lá buscar uma terapia, buscar um grupo de apoio, buscar essa ajuda, porque eu é que tenho que desenvolver essas estratégias para eu poder saber como lidar com isso de uma forma a diminuir o impacto desse tipo de relacionamento em cima de mim. Maravilha. E agora o outro lado da moeda, né? Durante a sua fala, você disse em algum momento que geralmente as mulheres são mais tóxicas no relacionamento, não abusivas, mas tóxicas, né? Como que eu posso perceber se eu estou sendo uma pessoa tóxica lá na minha escola, com os colegas, no meu ambiente de trabalho, na minha família, com as minhas amigas, ou mesmo no meu relacionamento amoroso? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente é sempre fácil a gente ver o lado do outro, né? A gente tem uma facilidade enorme de ver. Mas e quando sou eu? Aí a coisa muda de figura. Então, assim, é um processo de autoconhecimento. Mas se você se percebe sempre se colocando no lugar de vítima, se você se vê dependente daquela pessoa para fazer tudo, né? Se você se vê também sentindo a necessidade de controlar, a necessidade de saber, se você se sente impaciente em relação a pessoa com quem você se relaciona, se você está sempre com pensamentos negativos a respeito daquela pessoa, se você está sempre em alerta ou defensivo,
é um sinal de que você também pode estar sendo essa pessoa tóxica, porque você não consegue separar o que é você, o que é do outro. E eu tendo a cobrar do outro, né? Eu tendo a cobrar da outra pessoa que ela viva para mim, que ela corresponda às minhas expectativas e às minhas demandas. Então, também é importante você trabalhar esse autoconhecimento, né? Se você está sempre sentindo falta do outro, precisando muito do outro, mais do que o que a situação realmente demanda, você pode estar sendo também uma pessoa tóxica. E aí é preciso observar também a relação dos outros, né, com você. Então, você vê os colegas da escola ali já se afastando de você, e não é só uma pessoa, né, um grupo, né, então seus amigos, né, estão se afastando um pouco mais de você. Se toda vez estamos ali na hora do intervalo, conversando, ou no lugar, e aí do nada, sempre que eu começo uma briga, eu começo uma discussão, eu cobro ciúme de uma amiga. Vamos ter cuidado com isso, porque isso é sinais de que eu estou sendo uma pessoa tóxica na relação. Maravilha, Luciana. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em nome do canal Educação, em nome da equipe do Clima Escolar, da UG, né, a sua participação maravilhosa, maravilhosa mesmo, conseguiu trazer à tona com leveza um assunto tão importante a ser discutido, né? Para você que está do outro lado, para você aluno, não deu tempo de assistir todo, teve algum problema de transmissão, fica gravado, já foi perguntado, fica gravado sim. Se você considerou que é um tema importante, se você gostou da forma como a Luciana trouxe, não só comente, mas difunda, tá? Leva lá para sua casa, para um momento de discussão, para a roda de amigos, né? Ele vai ficar disponível no YouTube, você pode assistir, você pode repassar. E é importante, né, como o nosso tema é estudar pode ser leve, e a gente aprender pode e deve ser leve, né, e a gente aprender temas tão importantes para que a gente possa se posicionar enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadão, é maravilhoso. Então, aproveitem, né, a Luciana, tenho certeza, vai ter que retornar, porque deixou um gostinho de quero mais. Foi uma hora que passou assim voando, né? Porque é uma fala mansa, mas é uma fala de quem sabe, uma fala empoderada de quem sabe o que está falando. E para nós que estamos ouvindo é maravilhoso, tá? Então, repassem, assistam, perguntem, questionem, comentem. Nós estamos à disposição mais uma vez e novamente quero te agradecer, Luciana, maravilhoso. A gente não vai perder o seu contato. Por falar em contato, eu queria só botar aqui na tela, né? Vou botar aqui falar em contato, vou botar aqui na tela os meus contatos, tá? Meu registro, meu e-mail, luciana_cnogueira@hotmail.com, Instagram Luciana_Nogueira. E vai ser um prazer, né? Assim como foi um prazer ser útil agora, vai ser um prazer ser útil e poder ajudar em qualquer circunstância. Muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez. Obrigada ao canal Educação pela parceria, vocês que nos assistiram e até a próxima. Tchau, tchau.